Live do presidente Jair Bolsonaro ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Antes de a gente seguir, deixa eu aproveitar a nossa excelente audiência em mais uma noite para pedir a você, especialmente que está aqui no YouTube nos assistindo, que deixe seu like aqui no vídeo. Abaixo do vídeo tem o botão do positivo, do gostei, o joinha. Clique ali, isso é importante porque você leva o nosso conteúdo para mais gente. Mais pessoas vão ficar mais bem informadas aí com o conteúdo de Os Pingos nos Is. E também comente, sempre é bom quando você interage com a gente. Gostamos muito aí de ler os comentários, de acompanhar a participação de todos vocês. Então, sempre que quiserem, fiquem à vontade, comentem também esse e outros vídeos. Todo o material de Os Pingos nos Is fica à disposição lá no nosso canal do YouTube. Vou passar a bola aqui para o pessoal analisar a live de hoje do presidente Jair Bolsonaro. Deixa eu só retomar aqui a fala que talvez tenha sido a principal da noite de hoje, né, que foi em relação à prisão do Fabrício Queiroz. O presidente chamou de prisão espetaculosa, que foi feita hoje pela manhã, do Fabrício Queiroz. Disse que parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. E depois falou o seguinte também: deixo bem claro que não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. O Queiroz não estava foragido e não tinha um mandado de prisão contra ele. Tranquilamente, se tivessem pedido ao advogado, creio eu, o comparecimento a qualquer local, ele teria comparecido. Essa foi a fala do presidente. Depois ele explicou também que Queiroz estava em Atibaia porque faz um tratamento contra o câncer em São Paulo. Quero ouvi-los, começo com você, Zé Maria, sua avaliação. O presidente tem toda a razão quando fala em prisão espetaculosa. Fosse esse um processo comum, que todo processo deve ser comum, todos devem ter o mesmo direito de defesa, né? Se fosse um processo aí qualquer na justiça, isso seria julgado depois de depoimentos, o Fabrício estaria sumido para essas pessoas que espalham fake news, porque, na verdade, ele sempre esteve presente para a justiça. Não precisava nem mandar ninguém ir lá. Se simplesmente decretasse a prisão dele e tornasse público, o Fabrício iria procurar a polícia. Fabrício é um policial. Policial, quando ele vai para a reserva, ele não deixa de ser policial. Então, ele entende, ele sabe como funciona. Iria exatamente procurar a justiça. Mas não, houve todo um aparato, né, o vazamento da informação exatamente para que tenha imagem interna do momento da prisão, desobedecendo até conceitos do Supremo Tribunal Federal sobre o momento da prisão, né? Então, houve mesmo uma espetacularização desta prisão, que se ela é necessária ou não, isso vai depender da justiça. Mas o entendimento, não há nada nisso aí que não seja possível de julgamento na justiça comum sem fazer esse envolvimento. Até parecia que o filho do presidente, ou o próprio presidente, estava sendo preso hoje, com acompanhamento de helicóptero, com canais de televisão aí transmitindo o tempo inteiro isso aí, 24 horas, né? Se fosse um processo comum, e é um processo como todo processo deve ser, né? Não demandaria essa atenção toda, Vitor. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai concluir o assunto que a gente estava debatendo anteriormente aí da saída do Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Fiuza estava falando, agora eu quero ouvi-lo, Fiuza, sobre a live aí do presidente Jair Bolsonaro. Desculpa mais uma vez pela interrupção e daí daqui a pouquinho a gente retoma o assunto do ex-ministro da Educação. Diga aí, Fiuza. Falar primeiro dessa questão do Queiroz, se a gente continuar na live, depois eu comento os outros aspectos que o presidente quis trazer nesse dia de hoje, que evidentemente as atenções estariam mais voltadas para o caso do Queiroz. Ele falou rapidinho no começo e depois passou para outros assuntos que a gente, se der tempo, a gente comenta aqui também. Sobre o Queiroz, é isso. Quando ele fala do espetáculo, ele está sublinhando um ponto que eu acho que todos nós estamos observando, que quando você transforma uma investigação ou uma ação, né, que é, no fundo, uma ação de justiça, deveria ser investigação à luz da justiça, em espetáculo de forma impertinente, você, na verdade, está desacreditando a própria investigação, né? Eu acho que o centro da fala dele foi esse. Quer dizer, se o Queiroz está à disposição da justiça, não está foragido, e você quer mais elementos da parte dele, então você interroga, né, uma série de coisas que são possíveis. Agora, me parece assim que se houve de fato esse exagero para espetacularizar
a prisão, a ideia é tentar criar uma narrativa, e aí não dá certo. A gente quer que a investigação prossiga e chegue a todos os elementos que ela tiver que trazer. Agora, dessa maneira não vai trazer, né? Porque aí não é uma investigação séria. Então, nessa hipótese, seria... A gente viu durante muito tempo, principalmente no início do governo, né, Bolsonaro, aquele slogan, cadê o Queiroz? Né? Isso era uma expressão que circulava muito aí, meio para dizer, olha, o presidente tem algo a esconder, onde está o Queiroz sumiu, etc. e tal. Então, nessa linha, parece ter sido, né, com esse nível de espetáculo e com essas questões também que são dúvidas que não estão esclarecidas, por exemplo, os policiais não saberem quem estavam indo prender e, ao mesmo tempo, ter aí uma ampla cobertura de imagens e tal, aparentemente é complementar aquela narrativa com a frase achamos o Queiroz, né? Pegamos o Queiroz, como se ele estivesse foragido. Então, acho que a fala do presidente aí na live foi principalmente para chamar atenção para esse ponto, né? Assim, ele não estava foragido, então não achamos o Queiroz, porque a pergunta cadê o Queiroz já não seria mais válida nesse momento. Diga aí, Augusto, sua avaliação. Perfeito, concordo com o Guilherme e com o que o Zé disseram. O presidente, evidentemente, quis deixar claro que está fora desse assunto, não é investigado e tratou com tranquilidade. Isso é bom, para não aumentar o espetáculo, né? Não ampliar o espetáculo da prisão. Eu acrescento o seguinte, quem pergunta onde está o Queiroz, né, achando que agora ele foi localizado, não está muito mal informado. Há pouco tempo, a revista Veja publicou fotos do Queiroz, que estava morando numa casa próxima do hospital Albert Einstein, e comparecia regularmente ao hospital para continuar o tratamento dele contra o câncer que ele tem. O repórter abordou, ele não quis falar, mas também continuou caminhando ali, não se escondeu. Então, eles deveriam primeiro convocar o Queiroz. Então tá. Aí, digamos, existiu um mandado de prisão e até uma operação, né, chamada Operação Anjo. Se os policiais nem sabiam quem é que eles estavam prendendo. Eu quero saber quem concebeu essa operação, que abrangência ela tem, quais são os alvos e se ela inclui o pessoal que aparece naquela lista do PAF, né? Todos eles, os deputados. Porque se é uma investigação especificamente destinada a apurar o que fez o senador Flávio Bolsonaro, aí precisa ser melhor explicado. Até agora, o caso estava sendo investigado, é onde se sabe, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, subordinada à Secretaria de Segurança e, por sua vez, o secretário de Segurança subordinado ao governador, Wilson Witzel. Quem ordenou? Quem concebeu essa operação e quem ordenou a prisão? De uma pessoa cujo nome era desconhecido, cuja identidade era desconhecida dos que consumaram a prisão. Então, como eu disse, o Queiroz tem explicações a dar, claro. E a gente diz isso o tempo todo porque não absolvemos ninguém antecipadamente, como fazem os petistas. Eles absolvem antes, durante e depois da condenação. Então, eles são diferentes, né? Eles são devotos. E nós buscamos a verdade e não nos furtamos aos fatos. Não adianta brigar com os fatos. Mas eu quero saber, o outro lado também tem que explicar o que é que aconteceu. Por quê? Porque agora, quais serão os próximos? Né? Existem mais alvos? Que operação é essa? Enfim, como nasceu e como vai crescer.
que se está tratando da raspadinha da Assembleia, tem muita gente a ser presa, começando pelos assessores, no mínimo, do presidente da Assembleia. Então, neste momento, fez bem o presidente Bolsonaro em não se estender sobre esse assunto e em resistir a declarações impulsivas. Tem que ser cuidadoso e tem que tratar esse caso como um caso a ser esclarecido devidamente, desde o começo e por todos os lados. É isso.